Bom, agora no Fit Talks, Daniel Guimarães, meu grande amigo de longa data, o cara que mais entende de atividades coletivas. Suspeito que ele que começou com a Jane Fonda. Não, isso aí. Quase lá, né, Dani? Todo mundo tem um passado de glória, né? Meu passado foi de glória, eu aproveitei essa glória para me desenvolver e aprender mais sobre atividade coletiva, que é uma paixão que eu tenho. Mas Jane Fonda tem uma parte na história, não tem? Tem. Você quer que eu mencione o que? Minha história na dança? É isso? eu tive meu passado na dança e na época eu ainda era estagiário e trabalhava numa academia. Num determinado momento o professor de lamberóbica faltou. Tá. E aí no Rio de Janeiro todo mundo era uma febre, todo mundo... Lamberóbica. Aí naquele momento surgiu um movimento na academia, vai lá Daniel, substitui. Eu não, cara, eu fui, a aula fez um sucesso danado. Eu fiquei 1 ano surfando essa onda e depois eu me dediquei. Mas brincadeiras à parte, as aulas coletivas, a ginástica localizada, isso tudo começou a fazer esse universo funcionar hoje, né? Isso faz parte. E eu estava agora há pouco falando sobre isso, como a atividade coletiva se mantém muito em alta, mesmo com a musculação bombando, tudo, ela inclusive serve de um catalisador, de repente, na sala de musculação, certo? Sim, claro, eu acho que você fez uma introdução muito legal, porque você falou lá do passado da minha história na Jane Fonda, e as coletivas, elas surgiram depois da musculação, né? Originalmente as academias, elas eram muito frequentadas somente pelos homens, os mais fortes, os mais morombeiros. Depois as mulheres começaram a participar, as pessoas não tão fisicamente ativas, e aí as atividades coletivas surgiram justamente para abraçar todos os públicos. Então eu acho que, como você falou, a atividade coletiva é um catalisador de pessoas e de tribos que querem encontrar na academia um ambiente que ela se sinta bem. Estrategicamente, Dani, eu sei que você é gerente nacional de coletivas da Rede Bodytech, que é uma academia de médio alto padrão, né, dependendo da sua unidade, não é low cost, mas para low cost a atividade coletiva funciona também, porque se a sala de musculação enche muito, se você tem uma aula coletiva, ela tira essas pessoas da sala de musculação, certo? Tem essa estratégia, muitas vezes a musculação está muito cheia e é importante a gente ter uma aula coletiva para desafogar a musculação e atender esse público, mas a low cost também, originalmente aqui no Brasil, começou sem aula coletiva. Sim. E aí, com o passar do tempo, eles perceberam essa necessidade e aí investem em aulas coletivas, uma característica diferente da academia premium. A aula coletiva da low cost, se você for perceber, ela não envolve tanto equipamento. É uma aula coletiva, entre aspas, mais simples, às vezes só com peso corporal, colchonete, alongamento, abdominal. É diferente de uma aula coletiva de uma academia premium que tem muito equipamento, já tem uma metodologia mais amarrada e tem uma diversidade muito maior, mas existe porque o cliente pediu, né? Entendi. Dani, você faz um trabalho com excelência há muitos anos nessas modalidades, né, nessas aulas. Eu sei que você percorre o Brasil, até o mundo, vendo novas modalidades e vendo talentos em cada local, né? Então ele vai para a Bahia, o Daniel vai para a Bahia e conhece um professor que bomba numa aula específica, aí você molda e adapta na unidade da Bodytech de Salvador. É mais ou menos isso que você faz. Isso é uma das coisas, né? E esse trabalho, na minha opinião, é o que mais traz sucesso a curto prazo, imediato. Porque se você quer ter uma academia mudando o cenário dela de uma academia pouco povoada para uma academia muito povoada, contrata 5 professores estrelas ali daquela região, cada um vai levar 100 pessoas e você vai ter 500 clientes a mais. Então, a gente já fez um trabalho muito parecido com esse em Recife. Recife eu tive que pegar um voo do Rio para Recife, assim, durante 2 meses, 3, 4 vezes, para primeiro tomar um café com um grupo de professores que eu tive acesso, segundo fazer um processo seletivo com esse grupo de professores, mapear o interesse, terceiro negociar e colocar eles dentro da academia, e eles estão lá até hoje e fazem muito sucesso e mudaram realmente o patamar da academia. Então isso é garantido que a gente vai mudar o cenário. Ô Dani, você viaja realmente nos grandes eventos de fitness do mundo, FIBO, isso, enfim, e você deve trazer muita referência de lá para cá. Eu vi que agora o próprio Pilates, ele pode ser praticado ao ar livre, uma aula coletiva. O Pilates é uma grande aposta de uma aula coletiva. Tem alguma outra que você possa contar que você viu fora? Eu acho que principalmente em função da questão relacionada à saúde mental, Juliana, todas essas atividades que a gente chama de gentle exercise, que são atividades mais amigáveis, né, mais voltadas para o bem-estar, como o Pilates, o Yoga, elas ganharam muita força. E aí, nas academias, elas estão bombando,
estão lotadas. Na Bodytech, por exemplo, a inscrição para as aulas, para determinadas aulas, elas abrem via aplicativo com 24 horas de antecedência. Eu acho que as pessoas estão com o despertador lá 24 horas para apitar e agendar, porque assim, elas lotam em 5 minutos. Então, as pessoas perceberam a necessidade de participar dessas aulas e também perceberam que você pode participar dessa aula em qualquer lugar. Entendi. Então, é um alongamento fora da academia, é uma meditação antes de dormir, é um pilates no parque, isso tudo ganhou muita força por causa dessa consciência do público que é importante participar. Existem aulas coletivas dentro da musculação? Porque eu vejo, por exemplo, a tendência do treino de glúteo aqui no Brasil, principalmente. Então eu já vejo academias que montam uma área só, quase um circuito de glúteo dentro da musculação. Isso pode ser atividade coletiva, considerado atividade coletiva? Eu acho que é um mix, sim. O que eu acho que a musculação percebeu é que ela precisava gerar uma questão relacionada à comunidade ali dentro daquele ambiente que é mais frio tradicionalmente do que as coletivas. Então a musculação começou a trazer para dentro do ambiente de musculação aulas express de abdominal, um circuito de glúteo. Então esses conceitos, esses produtos que envolvem um grupo de pessoas para um objetivo em comum. E isso faz muito sentido também. Então a musculação trouxe essa característica. E aquelas academias que às vezes elas têm uma aula coletiva meio que num ambiente próximo à sala de musculação, mas sem fechamento, que o som da sala de musculação e de coletivas interfere na musculação. Isso funciona? Isso acontece ainda? Como é que é? Isso funciona muito bem. Não é uma coisa fácil de ser feita, porque eu acho que tem alguns aspectos. Porque ao mesmo tempo que é um espaço que você divide com a musculação, você tem que ter o controle dos números, das suas métricas, para você colocar a aula coletiva num horário que você também não tem a musculação superlotada, porque aquele espaço é importante para também desafogar a musculação. Mas é importante ter a aula num horário que você tenha público para atender, então você tem que ter o equilíbrio para saber colocar, e ali é legal ter aulas mais rápidas e tem uma questão relacionada à otimização da operação, porque você gasta menos para ter mais uma sala que é híbrida, né? Então você tem, porque a sala coletiva, qual é o nosso desafio? No Brasil tem a questão relacionada ao conselho regional. Então, a aula só pode existir com o professor. Então, você tem a sala coletiva ali com um monte de equipamento, com aula de manhã, uma aula na hora do almoço e uma aula no final da tarde e à noite. E nos outros horários, ela fica fechada, não é utilizada. Quando você tem essa sala híbrida, você tem nos outros horários esse ambiente aberto para o personal. Então é uma jogada que eu acho que faz muito sentido se você tiver espaço físico para investir. Para finalizar aqui, você consegue determinar a aula coletiva da sua preferência, não como praticante, mas como negócio ali? Tem essa aula aqui, é infalível, pode colocar essa coletiva que vai funcionar. Pergunta de 10 milhões de dólares no final para... Ju, o que eu acho? Primeiro, assim, eu tenho a minha cabeça o tempo todo voltada para não ter uma preferência, porque eu acho que tem público para tudo. E eu, dentro da Bodytech, por exemplo, com mais de 150 modalidades fazendo parte do meu cardápio... No Brasil inteiro? No Brasil inteiro, se eu fosse colocar só o que eu gosto, eu teria 15. Sim. Então eu tenho tudo. Mas eu acho que hoje as atividades, como você mencionou, relacionadas a bem-estar, não tem erro quando eu coloco. É isso e dança, que tem uma questão lúdica por trás, mas, cara, que tá sempre cheio, não tem, sabe, aquela atividade zumba, fit dance mix, não tem rejeição. É uma aula que todo mundo entra, todo mundo se diverte. E as outras aulas já são mais aulas voltadas mais para tribo, porque não é todo mundo que fica à vontade para fazer uma aula de alta intensidade. Não é todo mundo que fica à vontade para fazer uma aula de ginástica localizada. Aí a gente acaba atendendo as tribos. Então, acho que eu tenho que ter uma cabeça muito abrangente, mas vamos apostar. Aula que não tem um custo operacional muito alto, que é muito democrática. Então é a dança, é o alongamento, é a yoga, isso tudo é tiro certo. Achei que você fosse falar lamba aeróbica. Também é tiro certo, mas tem que ter o professor certo, como Daniel Guimarães, de 1998. Você ainda dá aula nas horas vagas? Eu tenho um aluno particular todos os dias de manhã. Acho que eu conheço esse aluno. Talvez. E ele está comigo desde 2002, porque quando eu comecei a assumir essa responsabilidade relacionada à gestão, eu tive que me dedicar à gestão. Sim. Só que eu falei assim, cara, 7 horas da manhã eu não preciso me dedicar tanto à gestão, eu posso continuar com o meu aluno lá. E aí eu tive que reduzir a minha grade. Gosto. Eu gosto de estar ali com a barriga no balcão, sabe? À frente da operação, e aí... De vez em quando eu vou pra academia também. Assim, né? Então eu tenho um aluno particular que está comigo há quase 25 anos.
E é bom, participo da vida dele, participa da minha, e eu tô sempre atuando ali como personal, porque a minha essência é essa, né? Eu sou professor, então eu gosto muito de estar perto do dia a dia da operação. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Daniel Guimarães no Fit Talks The Force.